E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar na introdução do tema dos contratos administrativos e agora focarei no tema da contratualização. Eu já falei em um vídeo específico sobre a concertação administrativa e defini a concertação administrativa como um movimento geral de busca de mais consenso no desempenho das atividades administrativas. E também expliquei que a concertação administrativa, que também é chamada de consensualização, se expressa por mecanismos procedimentais, por mecanismos orgânicos de participação e também por mecanismos contratuais. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a contratualização, ou seja, sobre esse movimento de disseminação legislativa de instrumentos contratuais na administração pública. Quando nós falamos de contratualização, nós estamos falando de uma multiplicação das figuras contratuais nas últimas décadas dentro do direito brasileiro. E por que essa multiplicação ocorre? Bom, essa multiplicação ocorre ao lado do processo de consensualização, ou seja, essa multiplicação ocorre com o intuito de criar uma administração pública baseada em mais consenso, em relações mais estáveis, em uma atuação muito mais legítima e menos atacada por questionamentos, por judicialização, por litigiosidade e por ineficiência. Eu comentei todos esses benefícios da consensualização que se aplicam aqui à contratualização em uma aula específica que depois todos podem resgatar. Bom, por que nós falamos de contratualização? Quais são as evidências para falar de contratualização no Brasil? Eu fiz aqui uma lista de leis que mostram como esses mecanismos contratuais têm se expandido no direito administrativo. Nós temos até medo de olhar para essa lista, né? Muitas vezes, quando eu olho para essa lista, eu penso, por que não estudei direito civil, que tem lá grande parte dos contratos estruturada dentro do próprio código? Aqui no direito administrativo, infelizmente, não é assim. No direito administrativo, nós temos um conjunto enorme de leis sobre contratos administrativos e é isso que faz essa matéria dos contratos administrativos um dos capítulos mais difíceis da nossa disciplina. Bom, vamos ver aqui como é que esse movimento se deu no Brasil. Eu começo com a Lei Antiga de Licitações, a 8666 de 1993, que está saindo do ordenamento jurídico por conta da 14133, que é a nova Lei de Licitações. Então, o meu marco inicial para mostrar para vocês esse fenômeno é a Lei 8666. Essa lei foi criada lá na década de 1990 e, além de tratar de licitações, trazia um conjunto enorme de normas sobre contratos administrativos instrumentais, contratos de prestação de serviços à administração, contrato de fornecimento de bens, contrato de alienação de bens públicos, contrato de edificação de obras e assim por diante. Então, essa é uma lei importante em matéria contratual. Em 95, veio a Lei Geral de Concessões, que trata das concessões comuns, que são aquelas concessões sustentadas pelo pagamento de tarifas pelos usuários. Em 98 e 99, nós tivemos um fortalecimento do terceiro setor com a edição da Lei das Organizações Sociais e, em seguida, com a Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que são duas figuras do terceiro setor que eu já expliquei em aulas específicas com bastante detalhe. E aqui, dentro dessas leis do terceiro setor, que são leis federais aplicáveis à União, nós temos também figuras contratuais. Contrato de gestão, termo de parceria, tudo isso é tratado nessas leis, por isso que elas são importantes para a contratualização. Em 2000, por meio de uma medida provisória que alterou a Lei de Defesa da Concorrência lá de 94, que é uma lei já revogada, nós tivemos a inserção do Acordo de Leniência no Brasil, que também acaba sendo uma forma de instrumento contratual. Em 2002 veio a Lei do Pregão, tratando também dos contratos instrumentais, né? A Lei do Pregão se acoplou ali à Lei Geral de Licitações, tratando do mesmo assunto. Em 2004 surge a Lei das PPP, que trata de duas figuras concessórias novas, a parceria público-privada administrativa, sustentada integralmente por recursos públicos, e a parceria público-privada patrocinada, que é sustentada ao mesmo tempo por tarifa e por contraprestação do parceiro público. Em 2005 vem a Lei dos Consórcios Públicos, ou seja, de consórcios que são formados por entes públicos para viabilizar cooperação interfederativa. E em 2006 veio o Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, trazendo uma série de normas de inclusão dessas
empresas de menor porte nas licitações e na contratação pública. Vejam, eu marquei essas várias leis no slide com cores diferentes. A cor azul indica aqui as leis que tratam dos contratos instrumentais, aqueles contratos do dia a dia da administração pública. As leis verdes tratam dos contratos que têm natureza concessória, tá? E as leis vermelhas tratam de contratos de cooperação do Estado com o mercado, com a sociedade ou com a própria administração pública, né? Ou seja, a cooperação também pode se dar num sentido interadministrativo. Tá certo? E ainda coloquei aí algumas leis em amarelo que indicam mecanismos de contratualização no exercício do poder de autoridade da administração pública. Bom, mas vamos continuar essa história. Então vejam que de 1993 a 2006 nós tivemos inúmeras leis que multiplicaram as normas sobre contratualização administrativa. E esse movimento não parou lá em 2006, esse movimento continuou ao longo da década de 2010 até a atualidade. Então vejam, em 2010 nós tivemos a edição no Brasil da Lei de Contratos de Publicidade Governamental, é uma lei específica para a contratação de agências de publicidade para fazer publicidade de ações do governo, tá certo? Nós temos em 2011 a Lei do RDC, ou seja, a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, que foi um regime criado para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas e outros grandes eventos que ocorreram no Brasil, tá certo? E que foi se expandindo ao longo do tempo, mas definitivamente afastada em 2021 pela nova lei de licitações. Em 2013 surgiu a Lei Anticorrupção, que tem o foco em combate à corrupção, mas também fala de algumas formas de acordo administrativo, em especial do acordo de leniência em processos de responsabilização por corrupção. Então, tem importância contratual essa lei também. Em 2014, surge uma lei amplíssima, extremamente burocrática e complexa, que eu já comentei num pacote grande de aulas aqui, que é a Lei das Organizações da Sociedade Civil, não é? Essa figura da OSC não se confunde com o OS, nem se confunde com o OCIP, e está regida essa figura pela lei específica que tem aplicabilidade nacional. Essa é uma lei muito detalhada, muito burocratizante e que trata de inúmeras formas de contratos administrativos de cooperação. Em 2015 veio a Lei de Mediação, que tem instrumentos interessantes, inclusive com natureza contratual, para solucionar conflitos com a administração pública. Ela fala de compromissos, não é? Celebrados pela administração pública. Em 2016 veio a Lei das Estatais, com um regime de licitações e contratos próprio para as empresas estatais, ou seja, para as sociedades de economia mista, para as empresas públicas e para as empresas controladas diretamente ou indiretamente pela União, pelos estados e pelos municípios. Em 2018, a LINDB, que é a nossa Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, foi alterada significativamente e aí também trouxe algumas normas sobre contratualização, em especial normas sobre a celebração de compromissos administrativos. Em 2019, surgiu uma lei do contrato de desempenho, que antes era chamado de contrato de gestão, que é aquele contrato baseado no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição da República e que agora recebeu o nome de contrato de desempenho nessa lei específica. É um contrato de cooperação e de ajustamento feito entre órgãos públicos ou entidades públicas. Então, é um contrato interno da administração. Em 2020, veio a alteração da legislação para incluir os contratos de facilities, que são contratos muito interessantes para gestão de imóveis e edifícios públicos, são contratos que envolvem ao mesmo tempo fornecimento de bens e prestação de serviços. Então, um contrato, por exemplo, que possibilita que se contrate, que se coloque uma empresa privada para fazer a limpeza de um prédio público, ao mesmo tempo colocar todo o material para que aquele prédio funcione, fazer a segurança do prédio, enfim, é um contrato amplo que permite gestão de imóveis públicos. E, para finalizar esse nosso histórico e terminar esse panorama para vocês, não poderia deixar de mencionar a Lei de Licitações nova, a 14.133, que vai afastar a Lei 8.666 de 93, a Lei do RDC e a Lei do Pregão. Só que essa lei não afasta a Lei dos Contratos de Publicidade, não afasta o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, naquelas normas de inclusão contratual, tá certo? Mas, ainda assim, é uma lei extremamente importante que traz todo um
conjunto de normas muito amplo, muito significativo sobre contratos administrativos e que eu vou comentar em um pacote de aulas específicas sobre esse assunto, tá certo? Mas, enfim, vejam aí como a legislação administrativa é complexa e como a legislação administrativa evoluiu de maneira constante e muito intensa nos últimos anos, gerando isso que eu chamei de fenômeno da contratualização. Então, a contratualização nada mais é, de novo, que a multiplicação de espécies contratuais na administração pública, e esse pacote de leis que eu cito aqui serve para mostrar para vocês como isso aconteceu nas últimas décadas. Bom, qual é o impacto para a doutrina? Qual é o impacto para a teoria do direito administrativo? Eu acho que o maior impacto dessa multiplicação, eu diria que o maior impacto dessa multiplicação é a modificação da classificação que se faz dos contratos da administração pública. Os contratos da administração pública são todos os contratos que a administração emprega no seu dia a dia. Então, contratos da administração pública é um conceito abrangente. E, tradicionalmente, a doutrina apontava que os contratos da administração se dividiam em contratos administrativos propriamente ditos, que são contratos administrativos em regime jurídico administrativo, que não encontram paralelo lá no direito privado. E, além disso, a doutrina também já dizia que dentro do pacote dos contratos da administração, nós temos contratos que são regidos pelo direito privado, em semelhança àqueles que os particulares empregam no seu dia a dia. Então, a antiga classificação dos contratos administrativos, ou melhor, dos contratos da administração, separava contratos administrativos, propriamente ditos, e contratos utilizados pela administração, mas em regime predominantemente privado. Com essa multiplicação das espécies contratuais nas últimas décadas, surgiram, porém, novas teorias de classificação dos contratos administrativos. Eu indicaria aqui, dentre várias obras que tratam disso, um livro do professor Fernando Dias Menezes de Almeida, chamado Contrato Administrativo, que é um livro brilhante que conta essa história da contratualização no Brasil e faz uma proposta de nova classificação. Eu costumo usar essa proposta do professor Fernando com algumas modificações. Não é? Então, eu diria que aquela antiga classificação foi superada por esse movimento de contratualização. E hoje nós temos que usar uma nova classificação que que utiliza de pelo menos quatro grupos contratuais. Os contratos instrumentais, que são basicamente aqueles contratos regidos pela lei de licitações, contratos de edificação de obras, contratos de prestação de serviços à administração pública, contrato de fornecimentos de bens à administração pública. Então, são os contratos do dia a dia, que frequentemente são tratados nessas leis gerais de licitações. Em segundo lugar, temos os contratos de cooperação, ou seja, aqueles contratos que a administração firma com entidades que têm finalidades comuns. Então, por exemplo, os contratos que a administração firma com os entes do terceiro setor, como os contratos de gestão, os termos de parceria, os termos de fomento, convênios, parcerias sociais em geral. E, em terceiro lugar, temos os contratos com finalidade concessória, como a concessão comum, a parceria público-privada patrocinada e administrativa. E, enfim, temos um conjunto crescente de instrumentos contratuais que são empregados no exercício dos poderes de autoridade. Eu diria que essa é a inovação mais interessante aqui no campo da contratualização administrativa. Hoje, nós percebemos que naquelas áreas em que a administração pública se valia muito frequentemente apenas de um poder de autoridade verticalizado e coercitivo, há o emprego crescente de figuras dialógicas, de figuras contratuais. E aí nós podemos incluir o acordo de leniência, nós podemos incluir os compromissos administrativos, os termos de ajustamento de conduta, entre outras ferramentas que ora substituem o processo administrativo baseado no poder de autoridade, ora se acoplam ou se integram a esses processos administrativos. Então, em síntese, a contratualização, é um fenômeno incontestável, é um fenômeno inegável do direito administrativo brasileiro, e esse movimento de contratualização que vem muito fortemente pautado por novas leis,
acaba gerando a necessidade de se reclassificar os contratos dentro da teoria do direito administrativo. Bom, é isso por hoje e na próxima aula nós vamos falar sobre o regime dos contratos instrumentais. Vamos começar a estudar os contratos instrumentais na legislação de licitações. Um grande abraço e até a próxima.